Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo On e sejam bem-vindos a mais um episódio do 1CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. E hoje nós prosseguimos nossa leitura no livro de Gênesis, agora no capítulo 25, que, na Nova Versão Internacional, diz o seguinte: Abrão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela deu os seguintes filhos: Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos das suas concubinas deu presentes e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abrão viveu 175 anos, morreu em boa velhice e em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael sepultaram na caverna de Macpela, dentro de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abrão comprara dos hititas. Foi ali que Abrão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abrão, Deus abençoou seu filho Isaque, e Isaque morava próximo de Beer-lahai-roi. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abrão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, listados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nefis, Quedemá. Foram estes os 12 filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra os seus irmãos. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmão de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que está me acontecendo isto? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será forte que o outro, mas o velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Disse-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Esse capítulo, ele traz várias informações. A primeira informação é a respeito da mulher de Abraão, a Quetura, que veio em lugar de Sara, que havia morrido, e nós vimos isso no capítulo anterior.
Abraão tem uma descendência grande com Quetura, e essa é a primeira parte do capítulo. A segunda parte traz a história da família de Ismael, que é o primeiro filho, o filho mais velho de Abraão, que embora fosse primogênito, não estava dentro da linhagem da aliança, não era o filho da promessa. E depois nós temos aí o relato da família e da geração de Isaac. Isaac casa aos 40 anos e ele tem um grande problema junto com a Rebeca, semelhante ao problema que Abraão tinha com Sara, a questão da esterilidade. Eles não podiam ter filhos. 20 anos depois, Deus permite que a Rebeca conceba e a Rebeca concebe gêmeos. É a história de Esaú e Jacó, que desde dentro do ventre de Rebeca, sua mãe, já meio que disputavam um espaço para ver quem era o maior, quem era o melhor. Esaú sai primeiro e Jacó sai já agarrado no seu calcanhar. E essa história vai tomando contornos da última narrativa desse capítulo, que é a famosa venda da primogenitura de Esaú para Jacó. Primeira coisa que nós precisamos ver aqui é a importância da primogenitura. Nós temos aqui desde a morte de Abrão, o relato dos seus descendentes, já uma indicação aqui que Isaac, embora não fosse o primogênito, era o filho da promessa, e Ismael, embora fosse o primogênito, ele não seria o herdeiro da promessa. Na sociedade dentro da qual Abraão viveu, e uma sociedade oriental que vai se espalhar por muitos lugares do mundo, o primogênito era de fato aquele que herdava as posses do pai, o nome do pai e a linhagem oficial do pai para as suas próximas gerações. Mas nós vemos aqui que o trabalhar de Deus, ele supera as convenções humanas estabelecidas. Ismael era o primogênito, mas Ismael, ele não é o fruto da promessa que Deus havia feito com Abraão, que por meio de Sara teria a sua descendência aprovada. E da mesma maneira, nós vemos essa história se repetir com Isaac. Isaac tem gêmeos, 2 meninos que estão lá disputando espaço dentro do ventre de Rebeca, e eles ficaram confusos em querer saber por que isso estava acontecendo, consultaram o Senhor, e o Senhor disse o quê? Olha, no ventre de Rebeca já está acontecendo algo que vai prefigurar o que vai se tornar realidade mais para o final. E existem 2 nações aí discutindo e brigando por espaço, e o menor será o líder, o maior servirá o menor. É aquilo que efetivamente vai acontecer mais para frente. E nós temos essas 2 crianças crescendo. Cresce, passa o tempo, Esaú se torna um caçador muito habilidoso. Tanto é que o seu pai Isaac gosta muito mais de Esaú do que Jacó, por causa das suas caças. Enquanto isso, Jacó habitava em tendas, ajudava mais a sua mãe Rebeca, e por isso Rebeca gostava mais de Jacó. Então nós temos aí uma família meio que dividida em preferências, pai e mãe gostando respectivamente de pessoas e de filhos diferentes, e os dois meio que tendo aquele conflito meio que implícito que vai se revelar na famosa narrativa do prato de lentilhas. Um dia Esaú, com fome depois de um dia de caças, vem e vê o seu irmão Jacó cozinhando um belo ensopado de lentilhas, algo meio vermelho, né? Meio, quem sabe, evocando a imagem um pouquinho de feijoada, e aquele negócio lá cheiroso, e Esaú vem e diz: olha, me dá um pouquinho disso aí que eu tô morrendo de fome. E Jacó, esperto como ele era, ele diz assim: olha, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Jacó sabia da importância da primogenitura para que ele, Jacó, pudesse ser o herdeiro natural de Isaac, e não somente das posses que Isaac tem, mas de toda a bênção,
todo o contexto da aliança que Deus fizera primeiro com Abraão, que havia passado para Isaac e que de lá, de Isaac, passaria para um dos seus filhos, possivelmente, mais provavelmente, o primogênito. Mas olha só, Jacó era o segundo filho, não era o primogênito, mas ele quer ser o primogênito para receber isso. E isso vai muito em conformidade com aquilo que Deus já havia falado com Isaac e com Rebeca sobre o mais velho servindo o mais novo, ou seja, o Esaú servindo Jacó, que era o mais novo. O ponto aqui é que Esaú ele despreza o seu direito de primogenitura. Ele diz assim: nossa, mas o que vai me adiantar esse direito de primogenitura se eu estou com fome, estou a ponto de morrer? E assim ele, Esaú, vendeu o seu direito de primogenitura, o seu direito de receber as bênçãos e o prosseguimento da aliança que Deus havia estabelecido com os seus pais. E o texto vai acabar dizendo que assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Existem coisas na vida que são realmente importantes. As nossas necessidades fisiológicas, as nossas necessidades em termos de bem-estar social, o nosso conforto emocional, psicológico. Entretanto, dentre essas coisas que são importantes, existe também um grau de prioridade que nós, como crentes em Jesus Cristo, precisamos ficar atentos. Muito mais do que as coisas aparentes ou físicas que nós precisamos dentro da nossa rotina, nós precisamos saber que nós precisamos de algo mais importante que dá sentido a tudo que de forma secular, visível e material nós temos. Justamente Deus, aquilo que Deus propõe para nós como parte da sua aliança. Jesus Cristo, ele nos ensinou que fazer a vontade de Deus era muito mais importante do que os alimentos que ele tinha para consumir. Muito mais do que isso, o seu alimento, a sua refeição era justamente fazer de acordo com a vontade de Deus. O Evangelho, ele corrige as nossas lentes e o foco que antes estava nas coisas materiais e no nosso bem-estar, nos nossos interesses egoístas, passa a ser direcionado para aquilo que é a vontade de Deus, e a partir daquilo que é a vontade de Deus, a partir da realidade da aliança, nós voltamos com um olhar renovado para aquilo que é da nossa necessidade mais imediata, física, que atende os propósitos da nossa existência aqui. Enquanto Esaú estava muito mais preocupado em encher o seu estômago, e ele, ao negociar o seu direito de primogenitura, ele, em primeiro lugar, ele despreza as bênçãos de Deus que vêm naturalmente para o primogênito, mas também, e olha só, e essa é a grande ironia do texto, ele, ao abdicar, ao vender essa prerrogativa de primogênito, faz com que o intento original de Deus possa se cumprir. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus escolheu a Jacó e ele rejeitou a Esaú, e a rejeição de Esaú é algo que resulta da sua própria negligência, do seu próprio desapego e da sua própria forma irreverente de lidar com as coisas de Deus. Não era apenas um status de primogênito. A primogenitura estava relacionada com aquilo que Deus haveria de derramá-lo. Então Esaú estava mais interessado naquilo que lhe era imediato do que, de fato, na vontade de Deus. E olha só, Jacó, dentro da sua esperteza, dentro da sua sagacidade, até de uma maneira meio que traiçoeira, ele acaba enganando o seu irmão, mas ele acaba se colocando dentro da linhagem da aliança. E Deus, ele acaba tomando Jacó e usando para os seus propósitos. Nós precisamos estar interessados também nas coisas que nos são necessárias aqui nesse mundo, mas também na vontade de Deus, sobretudo na vontade de Deus, de maneira que aquilo que Deus quer acaba dando razão
e um norte seguro para tudo aquilo que nós estamos vivendo, para tudo aquilo que nós temos aqui e agora. O ponto importante é que Deus, ele vai cumprir cabalmente a sua aliança, o seu compromisso, o seu pacto com Abraão. Mas muitas vezes Deus faz isso de uma maneira estranha, de uma maneira meio que ilógica no nosso entendimento, porque no nosso entendimento o primogênito deveria assumir naturalmente. Mas Deus não faz isso. Deus é aquele que torna uma mulher estéril em mãe de nações. Deus é aquele que faz um velho, um idoso, já sem condições de ter filho, e esse filho também terá uma geração, uma linhagem, uma descendência abundante. Esse Deus que faz com que Abraão e a sua descendência paralela também possam formar povos numerosos, mas que em Isaac, Deus tem um interesse particular em cumprir a sua vontade. E essa vontade, que é a vontade de Deus expressa por meio da sua aliança, e é essa aliança que vem até hoje atingindo cada um de nós por meio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o cumprimento cabal dessa aliança aqui. História de Jacó, que começa aqui nesse ponto. Continuando a história de Isaac, que nós não temos muita coisa escrita em Gênesis, mas olha só, dentro de um conflito familiar que se estabelece aqui no capítulo de número 25, nós vemos o cuidado de Deus em fazer cumprir a sua palavra e a sua aliança. É o mesmo Deus que está conosco hoje, é o mesmo Deus que está com você aí aonde você está me assistindo ou me ouvindo. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos sempre confiar nesse Deus, que a despeito das nossas fraquezas, a despeito das nossas limitações, Ele zela em cumprir a sua palavra em nós. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo capítulo. Até lá. Tchau, tchau.